Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre férias, né? Os pontos mais importantes, aquilo que todo empregador precisa saber para se prevenir de possíveis ações trabalhistas e aquilo que todo empregado precisa saber para que não seja lesado dos seus direitos, né? E as férias é um direito irrenunciável de todo empregado, é um direito constitucional, está na Constituição Federal, no artigo 7º, no inciso 7, está na CLT a partir dos artigos 129 ao 153. E eu irei falar sobre o que temos no Instituto de Férias, né, os pontos mais importantes e o que foi alterado com a reforma trabalhista. As férias, em regras, né, elas devem ser concedidas em um único período, mas cabe exceção, né, em casos excepcionais, as férias poderão ser fracionadas. Antes da reforma, o fracionamento só era permitido em até 2 períodos, sejam para as férias individuais como para as férias coletivas. Com a reforma, a possibilidade de fracionamento mudou para 3 períodos, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não pode ser inferior a 5 dias cada um deles. Esse fracionamento é necessário que tenha concordância do empregado. O empregado precisa concordar com este fracionamento. Um ponto importante que você precisa saber sobre férias é que há 2 hipóteses em que cabe pagamento de férias em dobro. Quais são essas hipóteses? As férias elas são conquistadas, são divididas em 2 períodos. Tipo, o primeiro período, o período aquisitivo, são os 12 primeiros meses que o empregado tem na empresa. Então, dentro do período aquisitivo, ele adquire o direito de férias. Os 12 períodos subsequentes é chamado de período concessivo. É o período que o empregador tem para conceder as férias que o funcionário adquiriu. Então, uma das hipóteses em que cabe pagamento em dobro, né, que chamamos de dobra legal, é quando o empregador ele não obedece o prazo para conceder as férias do empregado. Se ele concede as férias fora do prazo do período concessivo, ele terá que pagar férias em dobro. A dobra não é dos dias, a dobra é do valor. Então, ele concede 30 dias, mas ele terá que pagar 60, porque ele não obedeceu o prazo concessivo, né, do período concessivo. Outra hipótese é quando o empregador paga as férias fora do prazo. O prazo legal para o pagamento de férias é de até 2 dias antes de iniciar as férias. Então, mesmo que o empregador conceda as férias dentro do período aquisitivo e ele não obedece esse prazo de até 2 dias antes de iniciar as férias para fazer o pagamento, ele terá que pagar férias em dobro para o empregado. Outro ponto importante sobre férias é o que está lá disciplinado na CLT, no artigo 143, que fala sobre a possibilidade de conversão de até um terço das férias do empregado para abono pecuniário. Popularmente falando, abono pecuniário é a possibilidade que o empregado tem de vender um terço de suas férias para o empregador. Vale salientar que essa é uma escolha do empregado, desde que ele faça o requerimento de conversão dentro do prazo legal. O prazo que ele tem para pedir para vender as férias é de até 15 dias para finalizar o período aquisitivo. Se ele faz a solicitação, se ele faz o requerimento dentro desse período, o empregador é obrigado a converter um terço das suas férias em abono pecuniário, em pagar em até um terço de suas férias. Outro ponto que vale frisar é sobre férias coletivas, férias proporcionais, né? Quando o empregado ele tem direito ele não tem ainda os 12 meses dentro da empresa, por exemplo, se ele tem 6 meses dentro da empresa e vai ter férias coletivas, né? Se ele tem 6 meses, considerando que ele não tenha faltas, né? Porque pela quantidade de faltas o empregado pode perder seu direito a férias, né? Seja a quantidade de dias ou seja total, né? Se o total de faltas ultrapassa 32 dentro do período aquisitivo, então ele perde seu direito de férias. Então, considerando que ele tenha o seu período de férias sem descontos de dias. Então, dentro de 6 meses ele tem direito a 15 dias de férias.
e a empresa anuncia férias coletivas e dá férias coletivas de 20 dias. E ela resolve dar para esse empregado que tem 15 dias, ela resolve dar 20 dias também, junto com os demais. Aqueles 5 dias que ele concede a mais ao empregado, ele não pode descontar lá na frente. Ele não pode descontar das suas futuras férias. É como se ele tivesse dado uma licença remunerada, um bônus para o empregado. Aqueles 5 dias que excedeu a quantidade que o empregado tinha direito, o empregado recebeu como bônus. O empregador não vai poder descontar lá na frente. Até porque, se o empregado que tem direito a férias proporcionais tira as férias coletivas, aquele prazo, né? E aquele período que vai se iniciar uma nova contagem de férias dele, o início que vai se dar a contagem de férias dele não vai ser mais o período da admissão, vai ser o período que ele está tirando as férias coletivas. Então, dali vai se iniciar um novo período aquisitivo. Então, não tem que se dizer que o empregador vai descontar das futuras férias, porque nós já estaremos entrando em outro período aquisitivo e ele não vai poder fazer esse desconto. E aí o que mudou, né, com a reforma trabalhista? Com a reforma trabalhista mudou o que eu já falei, a possibilidade de fracionar em até 3 períodos, mudou também a possibilidade de fracionamento para os menores de 18 anos e maiores de 50, o que não era possível antes da reforma. Para essas pessoas, as férias teriam que ser concedidas de forma única, em uma única vez, agora pode conceder de forma fracionada. Também foi alterado que não é mais possível conceder férias em até 2 dias que antecede feriado e no dia do repouso semanal remunerado do empregado. Nesses 2 dias não pode se iniciar as férias. Então, foi esse ponto, né, que alterou. É basicamente isso que você precisa saber sobre férias, e eu espero ter ajudado, e até a próxima dica.